a graça e a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Apocalipse 20, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Esse texto vem nos falar do julgamento final, do juízo final. Quando o Senhor vai olhar para nós e vai então dar a sua sentença, a sentença de cada um. Já está prescrito aqui que aqueles que forem achados no livro da vida estarão com o Senhor para sempre, né? Mas aqueles que não forem encontrados no livro da vida, eles serão lançados no fogo com o diabo e o inferno. Olha para você ver a situação na qual nós estamos nesta noite lendo. Daí a necessidade de nós vivermos a proposta bíblica do Senhor, vivermos a verdade, andarmos por ela, vivermos por ela, colocar o nosso coração nela. O livro de Apocalipse, o sentido é revelação. Ele vem trazer para nós a revelação do fim dos tempos. Ele vem trazer para nós o juízo de Deus. Ele vem trazer para nós também as promessas de Deus para aqueles que está servindo e andando na sua presença. Meus queridos, então isso é algo que nós não podemos descuidar. Não é algo que possa ser tratado de qualquer maneira, e é isso que eu vou pregar nesta noite, um pouco nesse sentido. Precisamos levar mais a sério a nossa vida, a nossa relação, a nossa intimidade com Deus, porque a salvação está mais perto do que se espera. Nós precisamos então colocar a nossa vida literalmente no altar do Senhor. Coloque-se de pé para nós orarmos, para nós colocarmos essa noite nas mãos do Senhor, e que Deus possa nos despertar de uma maneira abundante e poderosa. Nesta tarde eu tirei um período para orar, para trazer a palavra nesta noite. E eu estava ouvindo uma canção muito antiga, e o Senhor falou muito ao meu coração, acerca de andarmos segundo o Espírito de Deus tem nos direcionado dentro da palavra. Amém? Hoje pela manhã nós tivemos um estudo maravilhoso pelo pastor Antônio Marcos, que nos ensinou assim, com propriedade e profundidade, a palavra do Senhor e os caminhos que devemos seguir dentro da palavra do Senhor. Nós precisamos acordar em meio a todo este tempo, esse tempo obscuro que estamos vivendo,
precisamos acordar e olhar para o Senhor nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante do Teu altar, da Tua presença, para glorificar, para exaltar, para enaltecer o Teu santo e poderoso nome. Que o Senhor venha nos despertar, que o Senhor venha nos acordar, que nós possamos estar atentos, meu Deus, às palavras desta noite, porque a Tua palavra nos garante que o dia do juízo final será para todos. Então, Senhor, nos leva para dentro de um comportamento de entrega, de despertar, de acordar, de nos entregar completamente ao Senhor. Esteja nos conduzindo, nos dirigindo e nos despertando a cada momento. Fale conosco através dos louvores, dos testemunhos, através da palavra. Fale conosco nesta noite. Nós oramos e tudo entregamos nas Tuas mãos, em o nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém, amado? Eu gostaria que você cumprimentasse agora quem está do seu lado, com a boa noite, a paz do Senhor. Ao visitante, diga: seja bem-vindo, é um prazer te ver, nós te amamos, essa casa também é a sua casa, aleluias, glória a Deus. Você chegou sem dinheiro, diga: irmão, pode me levar na lanchonete hoje, eu como pizza de frango, de calabresa, qualquer coisa, né? Com queijo, sem queijo, pastel com carne, sem carne, pode ser. Me convida para a vitória, vamos celebrar hoje, amém? Vamos adorar o Senhor. Paz do Senhor, igreja, amém? A palavra de Deus diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E neste momento eu quero convidar cada um presente aqui a entregar toda a essência da adoração, aquela essência verdadeira que existe dentro do nosso coração. Eu te convido a não se importar quem está da sua direita, na sua esquerda, na frente ou atrás, mas que você venha adorar a Deus com um louvor verdadeiro. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Glorifique o nome do Senhor.
Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Que essa seja a sua verdade. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é a essência é Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência é a essência é Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência é a essência é Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência é somente a igreja. Estou voltando. A essência é Jesus. A essência é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui, Jesus, para nos rendermos, para adorar ao Senhor, o único que é digno. Ouça o nosso clamor, Senhor. Ouça o clamor da tua igreja, que aguarda a sua volta, Jesus. Aleluia. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me, leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, e eu me rendo. Enche-nos, Jesus. Do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra
mais, e eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Levanta sua mão neste momento, começa a declarar o nome santo de Jesus. Santo, santo, santo é aquele que vai nos buscar. Aleluia! Vento de poder sopra em meu viver, faça eu querer, faça eu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faça eu querer, faça eu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faça eu querer, faça eu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faça eu querer, faça eu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faça eu querer, faça eu querer. Como um vendaval sobrenatural, faça eu querer, faça eu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faça eu querer, faça eu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faça eu querer, faça eu querer em mim, e eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te, Jesus, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus em João 3,30 diz: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Mas quantas vezes a gente não prioriza Deus, a gente prioriza tudo menos a Ele, impedindo que Ele cresça nas nossas vidas. Mas nessa noite eu te convido a declarar com convicção que Ele cresça, que eu diminua, para que a glória dEle venha resplandecer através do seu rosto, assim como o rosto de Moisés depois que ele se encontrou com Jesus. Que a glória dEle venha resplandecer através de você e em você, que onde quer que nós
vamos andar, que venhamos resplandecer de uma forma que todos em nossa volta venham querer conhecer o amor, o verdadeiro amor de Cristo. Então eu te convido a declarar: mais de ti e menos de mim, para que a nossa carne venha morrer e o Espírito de Deus que habita em nós venha prevalecer sobre nós. Amém? Você crê nisso nessa noite? Perdão, irmãos, estou meio nervosa. Mais de ti, mais, muito mais de ti. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e cresça e eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Mais de ti. Nossas vidas, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e cresça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça
diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Digno ao Senhor de toda honra e glória. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só tô te esperando, Jesus. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
és bem-vindo em nossos corações, Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Pode morar. Só a igreja tem fogo. Tem fogo, tem fogo, tem fogo nos olhos, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode aleluias. Senhor, pode morar aqui, pode tomar toda a casa, ela é tua, ela pertence ao Senhor, e nós queremos nesta noite prestar honras, glórias, louvores, exaltação, enaltecer o seu nome, que é grandioso e poderoso. Amém e amém. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, o verso 7. Aleluias. Diz assim a palavra: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Em outra tradução vai dizer: não escarnece. Em outra tradução vai dizer: não brinque. Eu quero usar a expressão: não podemos brincar com Deus. Amém? Esta é a palavra que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Queridos, nós enfrentamos um período onde tem se tornado muito comum e repetitivo as pessoas brincarem com as coisas de Deus. É tão assustador que a gente vê as grandes igrejas, as grandes aglomerações, igrejas maiores, realizando, por exemplo, shows de stand-up acerca da palavra de Deus, para que os irmãos possam rir, para que os irmãos possam ali abrir um sorriso longo. E muitas destas palavras ou stand-up é literalmente uma zombaria contra Deus. É uma zombaria, é uma brincadeira com o nome do Senhor, que nunca se viu, porque através dos meios midiáticos hoje, se tornou muito maior do que era.
E é entristecedor e assustador nós vermos e assistirmos nesse dia a própria igreja, o próprio povo que se diz povo de Deus, sendo enganado, solapado a cada dia, vamos dizer assim, embrulhado nessa visão de mundo que zomba, que brinca, que escarnece do Senhor, que escarnece do nome do Senhor, que escarnece da obra do Senhor, que escarnece da Bíblia Sagrada, que escarnece dos filhos de Deus. E a grande tristeza é que nisto tem grande participação dos próprios filhos de Deus. É incrível como você vê grupos midiáticos que se formam de zombaria, de brincadeira, de crítica ao Evangelho, de coisas que não deveria jamais acontecer a nós como cristãos, e ali os cristãos estão assim, se deliciando, eles estão se enchendo de toda esta porcaria, de toda essa imundície, de toda essa ação, podemos dizer, pecaminosa contra a palavra de Deus. E às vezes, até pastores, líderes, estão envolvidos nisto. Eu nunca vi também um tempo onde tanta pornografia tem saído dos altares das igrejas. Os pregadores agora estão se acostumando a falar coisas pornográficas facilmente, e com eles dizem que isso é para instruir, é para alertar, é para abrir os olhos do povo. Mas irmãos, para nós termos os nossos olhos abertos e os nossos corações transformados, nós precisamos de uma vida de santidade, amém? Nós precisamos de uma vida de santidade, amém? O altar do Senhor não é um lugar onde nós venhamos a desdenhar, a desfazer, a menosprezar, a diminuir a palavra, o poder, o reino e o nosso Deus. É santa a palavra de Deus, é santo os ensinamentos de Deus, e nós não podemos incorrer na fragilidade de usar isso como brincadeira. O desrespeito às coisas de Deus são grandiosas. Esses dias, alguém mandou para mim, eu até o repreendi, porque ele mandou, tipo assim, se a Bíblia fosse escrita por um cachaceiro, se a Bíblia fosse escrita por um homem de cabaré, se a Bíblia fosse escrita por uma prostituta, e aí substitui os textos bíblicos, os textos básicos, por palavras putrefatas, imorais, pesadas, que não deveria sequer, eu tenho vergonha de citar a mudança que eles fazem em torno disso. De forma que nós assistimos então uma grande gama de cristãos, de servos de Deus, de pessoas que deveriam estar adorando a Deus e servindo a Deus em espírito e em verdade, envolvidos, amarrados por essa baixaria gospel, que muitos dizem que é evangelho do Senhor Jesus. A palavra, muitas vezes, é usada como forma de piada. Ah, Deus foi pescar e Deus estava no... Irmãos, você não precisa disso, amém? Amém? Você não precisa disso. Prega a palavra, vive a palavra, ande na palavra. Nós temos insistido sobre isso. Hoje pela manhã o pastor Marcos deu uma palavra maravilhosa sobre unanimidade e unanimidade. E ele falou com muita profundidade, a igreja caminhando, andando, seguindo seus passos firmes, apegados literalmente à palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer, é isso que a igreja precisa fazer nesses tempos. Alguns dias pregando aqui, eu disse que o mundo nunca vai amar a igreja, o mundo nunca vai escolher a igreja, o mundo nunca vai preterir o que a igreja defende, porque as próprias escrituras dizem que o mundo odeia-nos. Quem está lá fora, quem não tem conhecimento de Deus, nos odeia.
E eu falei aqui das várias coisas que acontecem, principalmente quando um de nós cometemos uma falha, um erro, um equívoco. Eles não dizem assim, muda, transforma a sua vida. Não, ela é um crente. Então por que, irmãos, nós estamos nos envolvendo com essa perniciosidade, com essa perversidade que o mundo atual criou para nos afastar da presença do Senhor? E muitas vezes estamos entrando nesse tipo de comportamento, um comportamento carnal, um comportamento que anula o Espírito, que anula a palavra, que anula a verdade, que anula a vida com Deus, um comportamento maligno. Eu tento imaginar esses dias de um vídeo que eu vi, e o pastor Marcos até usou uma explicação, que ele fez uma pergunta à inteligência artificial, e a pergunta dele é o seguinte: se eu quisesse destruir a igreja hoje, o que eu faria? E a inteligência artificial respondeu para ele: cria divisão na igreja, faz eles brigarem entre si, cria conversas, difunde situações que não existem lá dentro, faça-os brigar e separar. E muitas vezes as coisas estão entrando na nossa vida, nos fazendo brigar desta forma, através de brincadeiras, através de palavras que não louvam a Deus, seja na nossa casa, seja no lugar de serviço, seja no nosso trabalho, seja com o nosso amigo, um amigo que aceita você se perverter, um amigo que aceita você enfraquecer na fé, no conhecimento da palavra, e te leva a afastar de Deus e da casa de Deus. Isso não é amigo, isso é um inimigo. Mas você vai acostumando com aqueles maus hábitos, aquelas más palavras, e isso vai tomando conta do seu coração. Então, um comportamento maligno, um comportamento diabólico, degenerado, imoral, um comportamento que não vai te levar a nada, a não ser, em alguns momentos, ser envergonhado por ele. É necessário, irmão, que haja uma mudança muito rápida, porque esses comportamentos, eles têm o poder de assumir as nossas vidas. Esses dias, como eu ia falar nesta palavra, eu fui olhando muito desses grupos, principalmente no Instagram, onde tem esses grupos de crítica, esses grupos de ataque à igreja, esses comportamentos arbitrários contra a palavra de Deus, esse comportamento de brincadeira com a palavra de Deus. E para minha vergonha, porque quando você entra lá para ver, as pessoas que te seguem ou que você segue, que estão naquele grupo, aparece para você. E pastor Marcos, com a minha tristeza, todos os grupos que eu abri, as curtidas e os participantes lá, eram dezenas, se não centenas de pessoas cristãs. Não é de fora não, é aqui de Conselheiro Pena, seguindo aquilo que denigre, que diminui, que envergonha o Evangelho. Irmãos, nós precisamos ter uma mudança radical na nossa vida, porque Deus, se Ele for afrontado, se Ele for escarnecido, se Ele for zombado, se brincar com o nome dEle, você vai semear o que você está plantando. Infelizmente, isso vai reverter, vai vir em males, em angústias, em dores sobre a sua vida. Ah, pastor, é o ambiente que eu estou. Não, eu frequento todo o ambiente, eu respeito todas as pessoas que eu convivo e converso, e de mim não parte nenhum desses enganos, dessas piadas sobre Deus, sobre a palavra, sobre as escrituras, sobre a igreja. Não. É preciso ter temor, irmãos. A Bíblia diz que o temor é o quê? O princípio da sabedoria.
Você tem que ter temor da palavra, do seu Deus, do seu irmão, dos seus líderes, de tudo que diz respeito ao Senhor. É necessário, é preciso que nós tenhamos temor de Deus. Temor de Deus. Hoje, quando eu estava preparando esse sermão, pastor Silas, eu pensei assim: hoje vai ter pouco glória a Deus. Talvez no final, porque são coisas que estão travando, que estão aprisionando, que estão amarrando, que estão desnorteando, podemos dizer assim, a palavra de Deus em nós. Eu quero trazer aqui 2 casos de homens que brincaram com as coisas de Deus. O primeiro, muito conhecido, muito falado, é Hofni e Finéias, lá em 1 Samuel. A palavra do Senhor nos diz que Deus chama Eli e consagra Eli e os seus filhos para o ministério do altar. E as escrituras sagradas nos revelam que Hofni e Finéias, os filhos de Eli, quando eles cresceram e assumiram o trabalho da casa do Senhor, eles agiram de leviandade. Eles começaram a brincar com as coisas de Deus, porque quando era feito o sacrifício, a carne sacrificial, queimar a gordura, o sacerdote podia tirar uma parte para si, para a sua manutenção. Porém, os filhos de Eli não faziam isso. A Bíblia diz que eles metiam o garfo e tiravam antes da carne cozinhar, antes da gordura queimar. Eles foram totalmente reprovados diante de Deus. O Senhor chama a atenção, de forma que o povo todo estava vendo aquilo. O povo todo estava assistindo aquilo. E a Bíblia diz que eles ainda, os 2, como sacerdotes, representantes de Deus, representantes da santidade, eles ainda se deitavam com as mulheres que ajudavam ou trabalhavam nas tendas à porta do templo. Eles menosprezaram ao Senhor. Eles brincaram com Deus. Eles brincaram com as coisas de Deus. Podemos dizer, quando alguém expressa que você não pode brincar de ser crente, não pode brincar de ser servo, não pode brincar de ser filho de Deus. E eles fizeram isso. Então, a palavra do Senhor nos diz que quando Eli viu que não tinha jeito mais, ele chamou e os repreendeu. Meus filhos, todo Israel está comentando desta atitude, dessa posição. Nós não fomos chamados para isso, mas eles não ouviram. Eles não deram ouvidos. Mas eles não deram ouvidos porque Eli nunca havia chamado a atenção. Ele deixou correr livremente. Seria como que eu, pastor presidente, responsável pela igreja, começasse a ver essas coisas acontecer no altar, nos ensinos da escola bíblica, acontecendo nas salinhas, acontecendo no evangelismo, e eu não falasse nada, fizesse vista grossa, deixasse para lá, deixasse naquela. Não, Deus vai resolver, a obra de Deus, a obra não é minha. Não, irmãos, o pastor é o moderador, amém? O pastor é o moderador. Eu já disse para os irmãos que o meu papel aqui é o mais difícil, porque é o papel de ser chato. Eu que vou ter que dizer não, eu que vou ter que repreender, eu que vou ter que falar, está passando o limite, eu que vou ter que falar, não dá mais para caminhar. Infelizmente o meu papel é o do chato. É eu que tenho, infelizmente, repreender aquilo que não convém. Seja uma ovelha, seja um pastor, seja um líder da diretoria, o papel de fazer isso é meu. E eu não posso deixar as coisas irem passando, embolando, de forma que eu não tenha mais depois como lidar ou repreendê-la. Mas Eli fez isso. Ele deixou as coisas tomar uma proporção que já não tinham mais como mexer. E lá no capítulo 2, a partir do versículo 23 até o versículo 27, 36, a palavra do Senhor nos diz que Deus envia um profeta para falar para eles: ó Eli, acabou. Você foi levantado para um tempo, mas acabou. Vamos por lá, olha para você ver o que Deus fez.
porque eles brincaram. Coloca aí, 1 Samuel 2, 23, 25. Olha para você ver o que ele está falando com os filhos dele. Ele está alertando os filhos dele. Depois que ele viu que não tinha controle mais, ele diz: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo eu ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, eles não estavam com mau procedimento, eles estavam pecando contra a santidade de Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente não gosta de dar nome ao pecado que cometemos. É mais fácil a gente falar assim: foi o diabo, eu me enganei. Não, irmão, o seu pecado tem nome. Olha para o teu irmão e diga assim: o teu pecado tem nome. Não esconda de você mesmo o seu pecado. Não vem com esse negócio: ah, foi uma falha, foi um descuido. Não, foi pecado. E aí ele diz: eu estou ouvindo vocês aí, o povo dizendo do mau procedimento. Não era mau procedimento, é pecado. Pecado é pecado. Ah, é o meu corpo que eu não segurei. Não, é pecado de prostituição, de adultério, de fornicação. Seja nessa área, você precisa dar nome ao seu pecado. A Bíblia diz: não, meus filhos, porque não é boa essa fama que ouço, estão fazendo transgredir o povo do Senhor. Irmãos, a Bíblia deixa bem claro aqui que nós somos contaminados pelo pecado do outro. Amém? Somos ou não somos? A Bíblia diz, irmãos, que a igreja é o quê? Um corpo. Quando você inflama a unha do seu dedo mindinho, dói o corpo todo? Adoece o corpo todo? Aqui também. É o corpo, é o templo, é o povo de Deus. E ali Deus estava sendo impedido de agir, porque eles estavam andando em pecado. Muitas vezes, quando a igreja está vivendo uma fase onde o poder, o mover e o agir de Deus não é tão visível, é porque tem gente que precisa se consertar com Deus. E sempre as pessoas dizem: ah, tem pecado no altar. Não, tem pecado no corpo. Claro, pode ser no altar, mas também no corpo. Vai impedir o mover de Deus. Olha o que ele vai dizer agora para os seus filhos: meus filhos, pecando o homem contra o seu próximo, Deus vai ser árbitro disso. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? O pecado deles, irmãos, não era um mau hábito, era um pecado grave diante de Deus. O pecado de zombaria não é um mau hábito, não é um mau costume. O pecado de zombaria, ele é contra a santidade de Deus. Ele é contra o nome do Senhor. Ele é contra a glória eterna do Senhor. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai. E o Senhor os queria. O Senhor queria o quê, irmãos? Sabe por que muitos de nós estamos mortos na fé? Apóstolo Paulo diz lá no ato da ceia, que cada um deve examinar-se a si mesmo. Mas aquele que não examina, que não ora, que não conserta, que não põe a vida no altar, ele diz que participa da ceia para o quê? A sua própria condenação. Irmãos, e muitas vezes as pessoas estão zombando de Deus, e eles acham que esta palavra, que este sermão, que este ensino não é para ele. Comece a mudar o seu comportamento. Comece a mudar o seu comportamento, porque a Bíblia está mostrando que aqueles que brincaram com Deus, o Senhor já procurou matá-los. Agora, as escrituras sagradas, põe no 27 para mim. Diz assim: veio um homem de Deus a Eli. Olha para o teu irmão, direita e da esquerda, diz: hoje o pastor é homem de Deus na sua vida, ele veio para você. Está brincando? Está zombando? Eu sou o homem de Deus para você hoje. Disse assim, disse: assim diz o Senhor,
Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? 28, até o 36. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Irmão, o Senhor te deu a salvação, amém? O Senhor te deu a salvação, amém? O Senhor te deu a salvação, amém? Parece que nós não entendemos mais o que temos em nossas mãos. Na semana passada eu disse para você e te instruía a pedir restauração, alegria da salvação, aleluia. Você precisa entrar no culto e glorificar a Deus. Alguns dias atrás, alguém veio na igreja e disse assim: pastor, por que o senhor, o Felipe, grita tanto durante o culto? Eu disse para ele: porque nós entendemos. Amém, Felipe? Nós entendemos, aleluias. Nós damos muita glória, nós entendemos, nós compreendemos, nós sabemos de onde nós somos tirados. É tempo de abrir a boca e glorificar a Deus. E o profeta vai dizer para eles: eu ordenei, porque pisais aos pés os meus sacrifícios, as minhas ofertas de manjar que ordenei, se me fizessem na minha morada. E tu, porque honra teus filhos. Está vendo, irmãos? O pecado de você ficar passando mão na cabeça do seu filho, não falar a verdade para ele, não ensinar a verdade para ele, deixar o mundo ensiná-lo. Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel. Isso aqui é para pastor que está usando dos ministérios e das igrejas para ficar rico. Pastor que quer andar de Ferrari, de helicóptero, e ainda diz aí: o Senhor mandou um helicóptero para mim. Irmão, Deus não tem tempo para isso. Deus não tem tempo para isso. Deus não tem tempo para isso. Eu estava conversando sexta-feira com um grupo que nós vamos, se Deus assim permitir, em abril, para Angola, e o pastor dizendo assim: pastor Lenilson, do grupo que está indo, o único que foi é o senhor. O que nós devemos que preparar para lidar? Eu disse: com o pior. Seria possível o senhor conseguir um hotel para nós? Eu disse: não, hotel não, isso não é missão. Nós vamos dormir no chão, nós vamos beber água suja, nós vamos, porque o que Deus nos chamou é para viver a obra completamente, amém? Sabe, você tem que ser provado naquilo, você tem que ser testado naquilo, para você ver o quanto tem, para você ver o quanto Deus te abençoa, para você ver o quanto Deus derrama sobre a sua vida, para você sentar para comer um prato de arroz, feijão e ovo e dar glória a Deus, por você pegar uma garrafa lá na sua geladeira, com um copo de água gelada e dar glória a Deus, para quando no domingo você comer um frango, você não reclamar: ah, meu Deus, todo domingo frango, porque nada eles têm para comer, cama eles não têm para deitar, água boa eles não têm para beber, mas eles adoram a Deus de todo o coração. E essa aqui é uma repreensão a líderes, a pastores. Olha o que o Senhor diz: você se uniu os seus filhos para engordar do melhor de todas as ofertas dos filhos de Israel. Passa para frente, 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, porém, aos que me desprezam, serão desprezados, desmerecidos. Olha para o teu irmão e diga assim: ao perigo de zombar e brincar com Deus. Passa mais um, 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, o braço da tua casa, a casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Irmão, sabe o que Deus está falando? Vou matar todo mundo. Vocês não vão perder só o sacerdote, eu vou arriscar essa família da história. Versículo 32.
e verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Olha lá, e verás o aperto. A Bíblia diz que a porta é, oh glória, apertada, estreita, e verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. 33. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ninguém vai envelhecer, vai morrer novo, porque pecaram contra mim. Porque pecaram contra mim. Há situações, irmãos, que estão acontecendo, que estão se passando nas nossas vidas, que nós plantamos, que nós zombamos, que nós brincamos, que nós escarnecemos do Senhor. É aquela bênção que talvez não chegou no tempo que você queria, ou que você planejou, e você começa a murmurar, você começa a xingar, começa a dizer palavrão, porque aquilo não chegou na sua vida. Irmãos, em tempo ou em fora de tempo, na luta ou na alegria, glorifique o nome do Senhor. Não dê à sua boca a oportunidade de se desviar do Senhor. Olha para você ver, eles vão morrer novo. 34. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Hofni e Finé, ambos morrerão no mesmo dia. Oh meu Deus. 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Olha Deus anunciando que vai chamar Samuel agora. Olha onde Samuel é chamado. Que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração, e Samuel foi um homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele diz: que procederá segundo o que eu tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante de mim, do meu ungido para sempre. E para finalizar, 36. Será que todo aquele que restar da sua casa virá se inclinar diante dele, para obter uma moeda de prata, um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão para que eu coma. Deus vai riscar o ministério da vida de Eli. E agora você sabe, Eli se levanta e vê os seus filhos morrendo. Eles saem para a guerra, e a Bíblia diz que eles tombam na guerra, e os 2 filhos são mortos no mesmo dia. E Eli, ouvindo a mensagem de que os filhos haviam morrido, a Bíblia diz que ele estava sentado na cadeira, e ele era um homem pesado. Ele cai para trás da cadeira, quebra o pescoço. A mulher de um dos profetas que foram mortos, dos sacerdotes, ouvindo que o marido morreu, que o sogro morreu, ela dá a luz e grita: e acabou! Foi-se a glória do Senhor, e morre. Irmão, não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Não zombe de Deus. Não escarneça de Deus. Cuidado com as suas ações. Vigie sua boca, vigie sua palavra, vigie os seus pensamentos, vigie os seus comportamentos. O segundo grupo, eu não vou ler sobre ele não, senão vai demorar muito, mas são Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram os filhos de Arão, também levantados para servir na casa do Senhor. A Bíblia diz que um determinado dia eles subiram à casa do Senhor. Preste atenção, irmãos. Esses moços, antes de entrar no templo, eles tinham que passar 7 dias em consagração, purificando. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, os seus corações foram indiferentes com Deus. E a Bíblia diz que eles subiram com fogo estranho diante de Deus. Eu confesso que eu procurei isto em várias oportunidades hoje, li alguns livros, mas não achei uma explicação coerente, então eu não preciso e não quero trazer nenhuma, mas eles de alguma maneira foram de forma errada diante de Deus. É muito conectado à questão da adoração.
no meu entendimento humano, como homem, na minha simplicidade, é que lá havia as lamparinas do fogo, e elas eram acesas com o próprio fogo. No meu entendimento, eles levaram fogo de fora, o fogo apagou lá, acendeu um fogo aqui e levou. Não era o que devia ser feito. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Quantas vezes nós estamos querendo trazer para a igreja o que não é de Deus, o que não é do Senhor? Há um dia desses atrás, veio um rapaz, amigo meu, ele trabalha com luzes, com algumas coisas, e ele chegou aqui, queria conhecer a igreja, veio aqui, ele disse assim: pastor, vamos colocar aqui uns canhão de luz aqui, ó. A igreja é perfeita para isso. Ali uns canhões que joga estrela, pá, 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 pá. Aqui, ó, nós vamos fazer um sistema de luz aqui, que na hora que acender, na hora do louvor, todo mundo vai ficar impactado. E nós vamos pôr luzes aqui também, ó, sobressaindo, caindo quando uma cortina. E aí, pastor, nós vamos comprar um material para pôr fumaça de um lado e de outro. Então, na hora que começar o louvor, solta a fumaça, pisca as luzes e o adorador entra. Olha para o teu irmão e diga assim: a casa do Senhor não é lugar de artista. Não é. A casa de Deus não é lugar de artista. A casa de Deus não é lugar de quem quer brilhar. Aqui quem brilha é Jesus, amém? Aqui quem brilha é a palavra, aqui quem brilha é Deus. Nada contra quem gosta, quem fez. Eu abracei ele e disse assim: querido, eu te chamei aqui, deixei você vir, só para perguntar o preço que está essa máquina, porque quando a gente for para lá em nome de Jesus no novo templo, vamos precisar de duas. Mas ele queria transformar. Eu falei assim: meu amigo, você quer transformar a minha igreja numa boate? Olha para o teu irmão e diga assim: quem brilha é Jesus, e a casa de Deus não é lugar de artista. Não é. Aqui é lugar de adoração, de exaltação, de glorificação. Mas Nadab e Abiú não notou isso. Quanta gente, irmão, está querendo levar fogo estranho para a igreja. Quanta gente está fazendo o que Deus não pediu, o que Deus não chamou, o que Deus não convocou para a casa dele. Estão transformando a casa de Deus no lugar de apresentação. Sabe uma coisa, que enquanto eu for pastor aqui nessa igreja, nunca entra? Dança. Já teve uma vez, povo dançando, dança profética. Que profética, irmão? As pessoas que mais me deram dor de cabeça na igreja foram os dançarinos. Não tem um compromisso, não tem uma vida com Deus. Acho que não tem nenhum dançarino aqui mais. Agora nós vamos fazer uma apresentação profética, irmão. A igreja precisa de adoração e palavra e acabou, amém? Vamos fazer um jogral aqui que vai derramar fogo na igreja. Não vai, não vai. Vão pôr os irmãos a entrar marchando e que vai Deus. Não, não vai, irmão, isso é papiata. A igreja precisa de palavra e adoração, oração, jejum, consagração, vida com Deus. Nós estamos bagunçando o negócio, nós estamos zombando de Deus com estas coisas. Deus precisa da palavra dele. Quero que você diga para 5 irmãos, assim, ó, a igreja não é circo. Pastor Spurgeon diz em um dos seus livros que chegaria um tempo que, ao invés de ter um pastor, profeta, sacerdote ministrando o povo, haveria palhaços entretendo bodes e cabritos que estavam sentados diante dele. E é o que nós estamos assistindo, é o que nós estamos vendo. Esses dias estava um pregador aqui na cidade, itinerante, e ele veio aqui na minha casa para me conhecer e cumprimentou. E ele disse assim: eu vou estar por aí, se você quiser eu prego aí no final de semana, uns 5 mil eu venho aqui para você. Eu disse: irmão, 5 mil para uma palavra?
Eu queria processar eles. Eu tinha que ter gravado e processar ele. 5 mil para vir aqui no fim de semana. Irmãos, eu não quero aqui diminuir ninguém, mas tem muitos de nós aqui que não ganham 5 mil por mês, amém? Tem ou não tem? Todo mundo aqui ganha acima de 5 mil? Né, Elaine? Porque nós estamos de vez em quando vendo, né? Ô glória! Recebe em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, entender que a obra de Deus é muito mais do que está sendo oferecido, do que está sendo apresentado. E esses meninos, Nadab e Abiú, sacerdotes para fazer a obra do Senhor, levaram fogo estranho, e a Bíblia diz que fogo saiu de Deus e os consumiu. Amém? Agora, Rafael, olha o perigo. Moisés vai em Arão e diz assim, bico fechado. Vai nos irmãos, pastor Ciro, e diz, bico fechado, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Ninguém vai levantar contra a santidade do Senhor, bico calado. Foi Deus que agiu. Eu li uma frase essa semana muito interessante, que diz assim: não mete a sua mão onde Deus está metendo a espada para consertar, amém? Às vezes você vê uma luta, a pessoa passando a luta e você quer salvar ela, quer carregá-la nas costas. Não, deixa ali. É Deus que está tratando, aleluias. É Deus que está tratando. E esse texto, irmão, mostra que Deus começa a tratar agora com Nadab e Abiú, porque levaram coisa estranha diante de Deus. Não brinque com Deus. Salmo 95, versículo 6. Ó vinde, adoremos, prostemo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, amém? Olha para o teu irmão e diga assim: você não é chamado para zombaria, nem brincadeira. Você é chamado para adoração, para prostração diante de Deus e ajoelhar diante dEle. Abre aí para mim, João, Apocalipse 4:11, fica atento aí agora. Estou terminando a minha palavra, irmão, daqui 40 minutos. Olha o que, eu quero que você lê todos os textos comigo agora.